bem-vindos ao Diagnóstico Jurídico. Hoje nós iremos tratar a respeito de uma questão muito relevante para a advocacia. Um tema que acaba, de uma certa forma, atrapalhando a vida de muitas pessoas, mas que, lamentavelmente, essas situações acabam não sendo solucionadas e, com isso, trazendo um grande prejuízo para aqueles que já acabaram por enfrentar um processo criminal. Nós estamos a tratar da possibilidade de exclusão dos cadastros de antecedentes daqueles que já passaram por um processo criminal, foram absolvidos, tiveram a exclusão da sua punibilidade pela prescrição ou passaram por um processo de reabilitação. Lamentavelmente, é muito comum que pessoas que já enfrentaram o processo criminal serem vítimas de alguns tipos de perseguição, seja mesmo numa blitz policial, buscando-se informações pretéritas de questões já resolvidas, seja ainda em situações de buscas pela internet, através do Google, ou mesmo em situações em que aquele indivíduo está prestando concurso público e aquelas informações desabonadoras ainda constam dos seus cadastros. Essa situação, esse etiquetamento, ele não pode prevalecer ad eterno. Há de se solucionar esses problemas através dos meios legais. E é algo simples para se buscar, se fazer e se obter uma solução. Porém, os advogados não têm atuado nesses termos em relação a essas questões de forma objetiva à solução desses problemas. E o escopo dessa pequena aula é justamente trazer algumas elucidações para que essas questões possam ser resolvidas, solucionando o problema de muitas pessoas que já enfrentaram o processo criminal. Nós temos uma criminalização secundária em virtude da não observância do direito ao esquecimento. Aquele que já foi processado no âmbito criminal não pode sofrer de forma perpétua por um fato passado, por um fato que já foi resolvido. É necessário nós visualizarmos o processo penal como uma garantia prevista na Constituição Federal. A Constituição Federal preconiza no seu artigo 5º, inciso 55. A todos são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com todos os meios e recursos inerentes, consectário do devido processo legal. E nessa contextualização, uma vez solucionada a questão criminal, é de se dar guarida, sim, ao direito do esquecimento. A solução deste problema pode ser muito mais simples do que se imagina. É bem verdade que, uma vez perpassado o processo criminal, mediante ordem judicial, mediante requisição judicial, é perfeitamente possível a autoridade judiciária solicitar aquelas informações. Porém, essas informações passadas não podem e não devem constar dos cadastros da Polícia Civil, da Polícia Militar e dos demais órgãos de segurança pública, sob pena de se criar uma segunda pena pelo simples fato daquele indivíduo ter uma passagem em algo que resultou um processo criminal. Nessas circunstâncias, cabe ao advogado atuar de forma clara, de forma objetiva, para resolver essa questão, que, diga-se de passagem, é muito simples e basta, a rigor, um peticionamento certo
adequado à autoridade competente, resolvendo em todos os casos um problema que acaba assolando grande parte dos indivíduos que já passaram por um processo de natureza criminal. Para tanto, considerando que, na maioria dos casos, esse processo já se encontra arquivado no âmbito do Poder Judiciário, a primeira providência a ser adotada pelo advogado é solicitar o desarquivamento do processo. Uma vez desarquivado, será feita uma análise do caso para se verificar por qual motivo aquele feito foi arquivado. Se houve uma absolvição, se houve uma extinção da punibilidade, ou mesmo se o processo já se encontra apto para a reabilitação. O próprio Código de Processo Penal, no seu artigo 748, preconiza de forma textual a condenação ou condenações anteriores não serão mencionadas na folha de antecedentes do reabilitado, nem em certidão extraída dos livros do juízo, salvo quando requisitadas por juiz criminal. Então nós temos no próprio diploma processual penal um dos fundamentos para se solicitar essa exclusão de informações que estão sendo publicizadas. A outra fundamentação jurídica que também podemos extrair da legislação para a exclusão dessas informações encontra-se vertida no artigo 93 do Código Penal, que trata da reabilitação. O artigo 93 do Código Penal disciplina textualmente: a reabilitação alcança quaisquer penas aplicadas em sentença definitiva, assegurando ao condenado o sigilo dos registros sobre seu processo e condenação. Para arrematar no âmbito da fundamentação jurídica e legal em relação a esse tema, direito ao esquecimento, nós temos também a disposição do artigo 202 da Lei de Execuções Penais, que traz em seu texto a seguinte redação: cumprida ou extinta a pena, não constarão da folha corrida atestados ou certidões fornecidas por autoridade policial ou por auxiliares da justiça, qualquer notícia ou referência à condenação, salvo para instruir processo pela prática de nova infração penal ou outros casos expressos em lei. Então, a rigor, nós temos na legislação dispositivos que solidificam, justificam a argumentação pertinente ao direito ao esquecimento. Não faz sentido algum que aquela pessoa, aquele indivíduo que já passou por um processo penal, que foi solucionado, possa sofrer eternamente os efeitos da existência daquele processo. Existem muitas pessoas que são constrangidas diuturnamente pelo fato de já ter passado por um processo criminal. Em blitz policial, às vezes o veículo é parado porque se constata a existência de um boletim de ocorrência relativo a um fato que já foi resolvido. Muitas vezes o policial ele questiona o indivíduo por conta daquele registro. Quando alguém aparece na delegacia de polícia para poder fazer uma ocorrência, já é visto com outros olhos pelo agente que irá proceder àquele atendimento, uma vez que verifica situações pretéritas passadas em relação àquele indivíduo. Muitas pessoas acabam sendo prejudicadas com o acesso de informações disponíveis na internet, como, por exemplo, na plataforma do Google, onde, colocando o nome de indivíduo, aparece eventual questão criminal também já resolvida. E, por fim, em muitos casos, os indivíduos acabam sendo prejudicados em concursos públicos, onde, na verificação da vida pregressa,
se constata a existência daqueles processos, que, embora já resolvidos, podem trazer um constrangimento para o indivíduo que se viu naquela situação de processado criminalmente. Por essa razão, nós, operadores do direito, advogados, não podemos permitir essa criminalização secundária. Não podemos etiquetar o indivíduo que já passou por um processo criminal e teve aquele caso resolvido. Nós precisamos entregar para os nossos clientes uma solução definitiva. Não basta a absolvição, não basta a extinção da punibilidade, não basta a reabilitação quando da condenação. É necessário mais do que isso. É necessário que a dignidade daquele indivíduo seja restabelecida com a exclusão de todas as informações desabonadoras que venham a constar de qualquer cadastro, de qualquer entidade ligada à segurança pública. Essas informações somente podem e devem ser acessadas por um juiz de direito mediante prévia requisição nos casos previstos em lei. E como eu disse, a solução desse problema é muito simplificada. Com o desarquivamento do processo, com a fundamentação jurídica, o advogado irá construir o seu posicionamento, a sua petição, solicitando ao próprio juiz onde o processo criminal tramitou a exclusão, a retirada daqueles dados. A jurisprudência, inclusive, na voz do Superior Tribunal de Justiça, já se posicionou em situações semelhantes. Diz o Superior Tribunal de Justiça: aparenta vício de ilegalidade o livre acesso aos terminais de identificação por agentes públicos que não juiz criminal, visto que a Lei de Execuções Penais, bem como o Código Penal, atentos à disciplina do Código Penal, fixaram um regime sigiloso das informações penais acerca do reabilitado e daquele em favor de quem se tenha operado a extinção da punibilidade. Então, o STJ, conforme os senhores podem ver nos julgados citados aqui no rodapé, já se posicionou de forma clara, de forma definitiva, de forma recente em relação a essa questão, bastando, a rigor, uma simples petição interlocutória para a solução do problema. Então, para você, advogado, que presencia situações de clientes em casos assemelhados, medida que se impõe é a adequada prestação de serviço jurídico para a solução desse problema. E a solução, conforme nós já dissemos, é simples. Em resumo, desarquivamento dos autos do processo criminal, análise do motivo do arquivamento, se por absolvição, se por extinção da punibilidade, ou se por condenação, estando apta à reabilitação, e um peticionamento para o juízo que foi o responsável pela prolação da sentença, fundamentando nos dispositivos previstos na legislação e também na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Assim se dará efetiva aplicabilidade do direito ao esquecimento, tirando essa situação que de forma perpétua vem agredindo a dignidade de muitas pessoas que acabaram por enfrentar o processo criminal.